Eu, Júlio, levanto as minhas mãos para o alto céu. Creio que o Cristo irá incorporar o seu servo, Elias e Joana, para que possam realizar a última grande obra aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo esteja a todos os irmãos. Mais um vídeo para o canal Apocalipse 18. Irmão, é uma grande alegria que eu tenho, porque o quarto anjo já está em Moçambique. O que você viu, a confissão do irmão Júlio Sabonete em Moçambique, e assim o quarto anjo já está em Moçambique, é um motivo de grande alegria, queridos irmãos. E assim, irmãos, isto é o princípio. Isto ainda é o princípio. No final, ainda vereis muitos conversos. Porque, irmãos, este ministério é um ministério de Deus. É um ministério levantado por Deus. E assim, nós agradecemos pela confissão do irmão Júlio Sabonete, que fez a sua confissão olhando para o céu. Louvado seja Deus. Uma grande bênção que o irmão vai acolhendo. E assim, neste momento, eu apresento este chamado do quarto anjo. E falando um pouco a respeito do chamado do quarto anjo, queridos irmãos, começando em Gênesis capítulo 49, ali encontramos o chamado deste ministério. Por quê? O patriarca Jacó estava atribuindo as bênçãos a todos os seus filhos. E as bênçãos que foi atribuída a Judá e Dan. Ali nós encontramos o verso 9, que Judá é leãozinho, da presa subiste é filho meu. Então, vejam que o título leão representa Cristo. Leãozinho não significa que é um leão pequeno, mas sim leãozinho representa um leão novo. Não é um leão velho que perdeu o território, mas é um leão novo. Da presa subiste é filho meu. Então, isto significa que Cristo morreu na cruz. No sexto dia e ao primeiro dia ressuscitou. Então, a morte é uma prisão. E ao primeiro dia ele ressuscitou. Significa que saiu da prisão. Então, irmão, vejam o significado. É por isso que Cristo encarnou no primogênito da linhagem de Judá. E assim, a incorporação será um pouco diferente da encarnação. E nós estamos no período da incorporação. Então, neste período que nós estamos, Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. Por isso que no mesmo livro de Gênesis 49, o verso 16, disse que Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será líder das 12 tribos de Israel. Então, irmão, é só para dizermos que ali está o significado. Está a diferença entre a encarnação e a incorporação. Então, Cristo encarnou no primogênito da linhagem de Judá. E a encarnação significa que Cristo, ele abandonou o seu trono lá no céu e entrou no ventre da Virgem Maria e nasceu. E assim, 100% foi divino e 100% humano. Então, ali está o significado da encarnação. Por isso que muitos hoje estão confundindo
entre a encarnação e a incorporação. Outros dizendo que não, Jesus já encarnou, já não se repete esta profecia, porque Jesus já encarnou. Oh, amigos, aqui está a tratar-se da encarnação e incorporação. Cristo encarnou no primogênito da linhagem de Judá, mas a Bíblia fala claramente também da incorporação de Cristo. Por isso que entre as 12 tribos de Israel são 2 tribos onde Cristo se manifestou. Então, nessas 12 tribos está a tribo de Judá que encarnou e a tribo de Dan que incorporará. Então, é por isso que neste exato momento, o livro de Atos, capítulo 3, o verso 19, ali Pedro diz: arrependei-vos, pois, para que sejam apagados vossos pecados. Isto significa, sejam cancelados vossos pecados, para que venha a vós o refrigério. O refrigério representa a chuva seródia. O refrigério representa a presença do Senhor, para que venha a presença do Senhor a vós. Então, irmãos, vejam o que está a dizer ali e está falando a respeito da incorporação. Para que venha o refrigério a vós, este refrigério é a presença do Senhor. Este refrigério é a chuva seródia. Então, vejam o significado da profecia. Entendam, compreendam muito bem. Porque há uma diferença. No período da encarnação, então, era o perdão dos pecados. Por isso que foi o período, esse batismo que começou com João Batista, o batismo com João Batista, representa o arrependimento dos pecados, o perdão dos pecados. Mas após, neste período que nós estamos vivendo, agora já não é mais o perdão dos pecados, mas sim o cancelamento dos pecados, com a presença do Senhor, com a chuva seródia, é, na verdade, o cancelamento dos pecados. Por isso, irmão, ali está uma profecia muito clara. Atos 3, verso 19 a 20. E entendamos, compreendamos muito bem melhor, em que, neste exato momento, há essas 2 diferenças. Eu já falei um pouco a respeito da encarnação, em que a encarnação foi obrigatório ele abandonar o céu e vir entrar na barriga da Virgem Maria e nascer. Então veja que ali ele foi 100% humano e 100% divino. E no período da incorporação, que é o que estamos vivendo agora, em que estamos aguardando, este período não será igual à encarnação, porque a incorporação significa que ele permanecerá a sua primeira pessoa lá no santuário com as mãos levantadas, com as mãos feridas, e ao mesmo tempo a sua segunda pessoa então incorporará no corpo de um homem. Por isso que ali está o sentido desta profecia. Elias e Joanã, a segunda pessoa de Cristo. Então, vejamos mais um pouco o que está falando Isaías 46, verso 10. Isaías 46, verso 10, eu vou ler mesmo. Esta é uma profecia muito, muito importante para todos saber que este é o período. Vejam o que está a dizer aqui, Isaías 46. Que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá, e eu determinei e também o farei. Irmãos, antes de eu explicar esta parte, estamos no período do cumprimento do Apocalipse capítulo 10. O Apocalipse capítulo 10, João
ouviu o que os 7 trovões disseram. Os 7 trovões disseram alguma coisa, mas João ouviu o que os 7 trovões disseram e ele queria escrevendo o que os 7 trovões disseram. Mas um anjo, que este anjo representa mesmo a Cristo, e disse: João, não escreva o que os 7 trovões disseram. Por quê? Porque sela o que os 7 trovões disseram, porque isto só se completará na voz do toque da 7ª trombeta. Se cumprirá o que os 7 trovões disseram, se cumprirá este segredo. Qual é este segredo? A incorporação de Cristo. Este mistério é a incorporação de Cristo, irmãos. Então, é ali onde está a profecia, em que é no período do toque da voz da 7ª trombeta que se completará a incorporação de Cristo. Então, nós já estamos vivendo no período do toque da 7ª trombeta. E dentro desta 7ª trombeta se completa a profecia da incorporação de Cristo. Então, é por isso que se completa este mistério. Então, qual é o mistério? A incorporação. É por isso que o que os 7 trovões disseram em Apocalipse 10, verso 4, está aí a revelação. Deus revela pela sua serva, Deus silenciosa, a profetisa do Senhor, que eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei no corpo que não é o meu, mas no corpo de um homem. Incorporarei no corpo de um homem. Então vejam, ali está a profecia. Então, eis aí o que diz a serva do Senhor. Elias Joaná, santifica o teu corpo, porque Cristo vai incorporar em ti. Então, este é o segredo que os 7 trovões disseram e que João queria escrever, mas não podia escrever. Por que lhe foi proibido para não escrever o que os 7 trovões disseram? Porque antes de chegar o período da incorporação de Cristo, muitos que poderiam adiantar dizendo que Cristo incorporou em mim. Então, por isso que Deus permitiu manter em segredo o que os 7 trovões disseram. Então, agora está chegando a hora da incorporação de Cristo, em que Cristo irá incorporar no seu servo Elias Joaná. Então, eis ali esta profecia que de Isaías 46, verso 10, que eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, e que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. E assim chegou o tempo que Deus vai fazer toda a sua vontade. Deus diz que eu chamo a ave de rapina que representa coronavírus desde o Oriente. Então, o homem do meu conselho desde as terras remotas. Quem é o homem do conselho de Deus? É o homem da linhagem de Dan, o irmão Elias Joaná. Ele é o homem do conselho de Deus desde as terras remotas. Terras remotas porque o Brasil é uma terra longínqua. O Brasil. Então, é por isso que, irmãos, por assim que disse, assim acontecerá, e eu determinei e também farei. Então, é por isso que Deus escolheu o Brasil, onde que vem o homem do conselho de Deus, e assim a profecia se cumpre para os nossos dias. Por isso que estamos já dentro dos 190 dias para Cristo incorporar ao homem da linhagem de Dan. Então, veja o que mais está a dizer Isaías. Isaías, capítulo 28, também tem a mesma profecia, que está nos dizer o seguinte, o verso 11, pelo que por lábios
estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então vejam também o significado da mesma profecia em Isaías 28, verso 11, em que pelo que por lábios estranhos, por outra língua, ele falará a este povo. Irmãos, eu digo o seguinte aqui: a língua portuguesa é uma língua muito fraca entre outras nações, entre outras línguas. Por exemplo, o francês, o inglês e outras mais línguas. Parece que a língua portuguesa é uma língua mais fraca entre essas línguas todas, mais valiosa. Por isso que aqui a profecia se completa, pelo que por lábios estranhos, por outra língua, falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, e dai descanso ao cansado. Todos aqueles que estão cansados de pecados, então este é o descanso. Dai descanso ao cansado, aquele que está cansado com o pecado. Então, este é o descanso para você descansar. E este é o refrigério que é a presença do Senhor, é a chuva seródia. Mas não quiseram ouvir, mas mesmo assim, outros ainda rejeitam o refrigério, a presença do Senhor, que é a incorporação de Cristo, e que hoje ninguém está entendendo a respeito da incorporação de Cristo. Amados amigos, é por isso que neste momento, aí está o chamado do quarto anjo, o poderoso movimento do Apocalipse 18. Nós estamos neste período que Cristo incorporará para batalhar contra a besta e a sua imagem. O ministério, o quarto anjo levantado por Deus, liderado pelo homem, pelo primogênito da linhagem de Adão. Este é o ministério poderoso, mais rápido, mais forte, em que, na verdade, irmãos, é a segunda fase da Igreja Adventista, a continuação do ministério da profetisa Ellen White. Então, a segunda fase da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos. Então, todos, você que está me ouvindo, você é convidado para fazer parte do quarto anjo. Então, faça o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo virá incorporar no corpo de um homem, em que Cristo virá incorporar no corpo do seu servo Elias Joanã. Esta é a confissão. Então, se você fazer a confissão olhando para o céu, isto representa, significa que você crê na incorporação de Cristo para realizar esta última grande obra, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então vejam que a profecia, a Bíblia está cheia de verdades a respeito da incorporação de Cristo. Então, na verdade, é o renovo do Senhor, o renovo do Senhor. Com o renovo do Senhor que vem o libertador. E o libertador vem de onde? O libertador que virá de Sião. E o libertador é o primogênito da linhagem de Adão. Ele é o libertador. Então, irmãos, neste momento aí está o sentido que em Romanos capítulo 11, verso 25, fala do período do renovo do Senhor para com o povo de Israel. E é com este renovo do Senhor que vem o libertador. E o libertador que vem da linhagem de Adão. Então, o homem do conselho de Deus, Cristo incorporará no corpo do seu servo Elias Joanã. Por isso que você que crê na incorporação, você que crê no ministério quarto anjo, você deve fazer também a sua confissão olhando para o céu. E assim, este é um ministério que será mundial. E assim, começando em Brasil, e já estamos em Angola, e assim já estamos em Moçambique. Já temos o nosso irmão que fez a confissão olhando para o céu. E isto é o princípio. Ainda veremos mais coisas maravilhosas
Então, louvado seja Deus, uma grande alegria pelo nosso irmão Júlio Sabonete, que fez a sua confissão olhando para o alto. É o quarto anjo fora dos templos adventistas. Então, é necessário que faça a confissão olhando para o céu. Pois nós estamos no período do cancelamento dos pecados. Já não é no período do perdão dos pecados, mas o cancelamento. Então, neste momento, no período do batismo com Cristo, então era o perdão dos pecados, mas agora estamos no período da confissão olhando para o céu. Então é, na verdade, o cancelamento dos pecados. Então, ali está o significado entre a encarnação e a incorporação. Porque muitos estão confundindo a incorporação e a encarnação. Uma coisa, a encarnação, já explicamos que a encarnação, Cristo abandonou o céu e ele entrou numa criança, então entrou na barriga de uma criança, a Virgem Maria, e ali nasceu, e 100% foi divino e 100% foi humano. Mas agora, aí ocorreu o processo da encarnação. Agora, a incorporação é um pouco diferente com a encarnação. A incorporação é diferente com a encarnação. A incorporação, então, Cristo, ao mesmo tempo, a sua pessoa permanecerá no santuário com as mãos levantadas, as suas mãos feridas, e ao mesmo tempo a sua segunda pessoa incorporará no corpo de um homem para batalhar contra a besta. Então, por isso que aí está o sentido da incorporação. Por isso que em Oséias capítulo 11, o verso 10, está a dizer o seguinte: andarão pós o Senhor e ele bramará como leão. Andarão pós o Senhor a terra e ele bramará como leão. Irmão, vejam que aí está falando da incorporação, aí está falando a presença do Senhor. Então, se Pedro diz que arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, sejam cancelados os vossos pecados, para que venha o refrigério sobre vós, para que venha sobre vós a presença do Senhor. Isto é a incorporação de Cristo. Então, por isso que Oséias também fala as mesmas palavras. Então, conheçamos e prossigamos em conhecermos ao Senhor. Porque Ele vem e Ele virá como a chuva serôdia. Então, é a presença do Senhor, é a chuva serôdia. É a incorporação de Cristo. Irmãos, vejam, ali está uma profecia muito clara. Uma profecia bem significativa aqui na palavra de Deus. Então, por isso que faça também o seu confessar, olhando para o céu, que Cristo virá incorporar no corpo do seu servo Elias Joaná. Assim você receberás a chuva serôdia. Quem não fazer a confissão não vai receber a chuva serôdia. Então, louvado seja Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Amém e amém.